O que esperar do último dia de julgamento no TSE do caso que pode tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível? Pela leitura que já foi feita dos votos, os ministros, por maioria, já solidificaram o entendimento de que o ex-presidente abusou do poder político que tinha na condição de presidente da República. O que isso quer dizer? Que ele tinha direito de fazer a convocação da reunião com os embaixadores, mas ele abusou desse direito ao dar uma conotação política, eleitoral e até eleitoreira em relação a essa reunião. Ele não falou de assuntos externos, de assuntos como colocado no voto do ministro André Ramos Tavares e também do ministro Floriano Marques. Uma coisa muito interessante, o presidente, naquela ocasião, ele falou de assuntos domésticos. Ele começou o seu discurso como se fosse um discurso num comício no interior do Brasil, contando a sua história enquanto capitão do Exército, deputado federal, depois chegando à presidência da República, quase que como se travasse uma guerra invisível, uma guerra muito difícil contra o sistema, contra pessoas que estariam contra os interesses nacionais, colocando-se na posição de vítima e de guerreiro contra irregularidades, tentando sempre desqualificar o seu principal adversário, que, no seu entender, era uma pessoa egressa do sistema prisional. Isso não tem nada a ver com política de Estado, isso não tem nada a ver com política de governo e não poderia ser objeto de uma reunião em relação aos embaixadores. Foi uma tentativa do presidente da República, à ocasião, de colocar muita lenha nessa fogueira, vamos dizer assim, e conseguir gerar uma insatisfação e também uma dúvida nos brasileiros e nas pessoas que compõem os outros países sobre o sistema eleitoral brasileiro, um verdadeiro vexame. A partir disso, o TSE tem solidificado, e creio que só falta mais um voto para que torne o ex-presidente inelegível, solidificado o entendimento que essa conduta é uma conduta que não pode passar em branco, ainda que ele não tenha sido eleito, como disse o ministro Floriano Azevedo Marques, a sorte do bombeiro, ele usou essa expressão, a competência do bombeiro não deixa impune a pessoa que começa o incêndio. Então, foi basicamente isso. O ex-presidente tende a ficar inelegível por essas condutas. O seu candidato a vice, Braga Neto, como não teve uma participação muito efetiva, só de maneira lateral, não ficará inelegível porque não está comprovado nos autos as suas atividades. Esse é o entendimento e também dessa forma o TSE, pelo menos a meu ver, sinaliza para os candidatos hoje prefeitos que tentarão a reeleição que a Justiça Eleitoral vem muito forte no combate ao abuso de poder político. Ou seja, fica uma dica para que esses prefeitos tenham muita cautela quando estão inaugurando obras, quando estão falando seus programas de governo, para que não confundam a atividade da administração com o propósito único e simplesmente de conseguir a reeleição. Então não se pode pensar dessa forma, porque o propósito da eleição, ele até pode ser buscado pelo prefeito que está no cargo, mas não se valendo da máquina pública para conseguir a qualquer custo essa reeleição. Então essa é a sinalização e eu espero que essa sinalização seja cumprida pela maior parte dos prefeitos do Brasil que tentarão a reeleição.